Oi, tudo bem? Eu sou Marcos Rocha, CEO da To Grow, e quero falar hoje com você que está à frente de uma startup e que participa ou quer participar de programas de inovação aberta. Eu queria discutir alguns pontos que podem ser muito importantes para o sucesso desse tipo de relação. Startups que participam de programas de inovação aberta precisam compreender quais são os propósitos, os objetivos das empresas estabelecidas que promovem esse tipo de iniciativa. Acima de tudo, a empresa estabelecida, ela é focada no seu dia a dia, na entrega do seu propósito, dos seus produtos e seus serviços e, claro, elas procuram inovar, procuram evoluir o que elas já têm e procuram construir novas frentes de negócio. As startups representam para essas empresas um ponto importante e muito promissor para a criação de inovações, de novos produtos, novos serviços, processos e por aí vai. No entanto, as startups ainda são, para as empresas estabelecidas, um potencial de negócio não realizado, especialmente aquelas startups que ainda estão nos seus primeiros momentos, o famoso early stage. Então, você que está à frente de startup e participa de programa de inovação aberta, precisa compreender que essa relação precisa ser equilibrada, mas que, acima de tudo, a sua empresa, por mais que você esteja apaixonado ou apaixonada por ela, ainda representa um potencial de negócios. E que você pode contar ou deve contar com a empresa estabelecida para ser aquele parceiro que transforma esse potencial em algo realizado, em uma nova solução, um novo serviço, um novo produto de sucesso no mercado. Quando as duas partes trabalham juntas, rumo a um retorno positivo aos investimentos, essa relação tende a ter muito sucesso e todos com ganhos muito interessantes. As startups que participam de programas de inovação aberta precisam perceber que elas têm um valor muitas vezes intangível para as empresas estabelecidas. Uma das principais ofertas desse valor intangível é a especialização que as startups têm em oferecer algo inovador para nichos de mercado muito bem estabelecidos. Esse conhecimento de mercado para a empresa estabelecida pode ser muito precioso, mais às vezes do que a própria inovação que a startup está produzindo. E a startup, nesse momento, precisa tomar cuidado para equilibrar a relação com a empresa estabelecida para que ela não seja uma mera fornecedora de informações mercadológicas. Ela precisa garantir que nessa relação de equilíbrio, a sua solução inovadora seja algo que traga valor ao portfólio de produtos e serviços da própria empresa estabelecida promotora da inovação aberta. Caso contrário, se essa relação de inovação como solução de entrada em um determinado mercado ou de ampliação de participação em um determinado mercado pode ser comprometida e a carga de inovação pode ser reduzida, trazendo prejuízos para todos os participantes dessa relação que deveria, ou melhor, deve, trazer algo inovador para o mercado. Alguns projetos de validação de soluções inovadoras de startup em programas de inovação aberta podem envolver os clientes da empresa estabelecida que promove essa iniciativa. Quando isso acontecer, os gestores e gestoras das startups precisam tomar alguns cuidados redobrados, por alguns motivos bastante claros. Primeiro, a credibilidade das pessoas que estão gerenciando essa relação em nome da empresa estabelecida certamente estará em jogo. Então, uma falha da startup pode comprometer inclusive os planos dessas pessoas dentro da hierarquia da organização. E se a falha acontecer, a imagem da startup certamente estará bastante prejudicada dentro da empresa. Além disso, por uma razão bastante óbvia, a própria imagem da empresa perante esses clientes que estarão fazendo a validação estará em jogo. Então a startup, novamente, precisa tomar cuidado redobrado na qualidade, na gestão da entrega e assim vai, para que ela ganhe credibilidade a partir da imagem e da penetração de mercado da empresa estabelecida. Com esse sucesso, a startup também terá sucesso para si. E o fracasso pode comprometer o projeto e a trajetória mercadológica para todos os envolvidos. Você, que é responsável por uma startup, está trabalhando em um programa de inovação aberta, precisa compreender que empresas estabelecidas são mais robustas, são mais hierárquicas e às vezes mais burocráticas.
Isso normalmente torna os fluxos de comunicação um pouco mais lentos por natureza. No entanto, isso não deve ser encarado como uma falha imperdoável ou uma desculpa para ter uma comunicação ruim. Você deve ser proativo, proativa, para garantir que a comunicação flua bem com a empresa estabelecida em prol do sucesso do projeto de inovação aberta que está sendo conduzido. Então, tenha um mapa, um plano de contingência para que sempre que haja problemas de comunicação entre a sua startup e a empresa estabelecida nessa relação de inovação aberta, você tenha canais alternativos, especialmente junto à alta direção que patrocina esse programa, para que você consiga ter as soluções rápidas em caso de atrasos, de ruídos e por aí vai. Dessa forma proativa e trabalhando com várias frentes de comunicação, você consegue melhorar a qualidade e a velocidade da troca de informações com a empresa estabelecida, favorecendo o projeto de validação da inovação e, no fim do percurso, o próprio projeto de parceria da startup com a empresa estabelecida. Por mais abertas e maduras que muitas empresas estabelecidas estejam em relação à inovação aberta, a startup precisa compreender que essas empresas já têm processos, estruturas muito bem estabelecidas e construídas ao longo do tempo. Então, a startup não deve ter a expectativa que, por mais inovadora que seja a solução que ela esteja trazendo para a empresa estabelecida, essas mudanças não vão acontecer da noite para o dia. A startup precisa ter persistência e paciência e trabalhando em parceria com a empresa estabelecida para sim ter uma comunicação de qualidade e mais ágil possível, mas compreendendo também que algumas mudanças, inclusive aquelas necessárias para incorporar a solução da startup no portfólio, seja interno ou externo de produtos da empresa estabelecida, isso pode demorar um pouco às vezes. Essa tomada de decisão muitas vezes não é tão ágil quanto a startup gostaria que fosse. Mas em qualquer caso, os gestores e gestoras das startups precisam ser persistentes e muitas vezes pacientes. Antes de desenvolver um trabalho de inovação aberta com uma empresa estabelecida, a sua startup precisa analisar algumas informações e quesitos fundamentais. Porque quando você diz sim e começa a participar de um programa desse tipo, você precisa ir até o fim. Caso contrário, pode desperdiçar recursos fundamentais e pode inclusive comprometer a credibilidade da startup. Então, você que é gestor, gestora de startup, antes de dizer o sim para a empresa estabelecida, ou às vezes até mesmo antes de fazer a inscrição, tire todas as dúvidas que você porventura tenha em relação às condições do programa de inovação aberta em questão. Questões como orçamento, perspectiva de investimento, perspectiva de negócio como um todo, o apoio da diretoria, os objetivos, as métricas, entre tantas outras coisas importantes para uma parceria de sucesso precisam ser analisadas. E se a sua startup, sua equipe, tiver inseguranças em relação ao futuro dessa relação, é melhor deixar para participar de um outro programa de inovação aberta com outro parceiro que talvez tenha melhor convergência com aquilo que vocês fazem. Porque o importante nesse ponto é, o programa de inovação aberta representa uma chance de um relacionamento longo, estratégico, com um parceiro que pode efetivamente fazer a diferença positivamente para os negócios da startup. Se você não tem segurança e certeza de que isso pode acontecer, melhor não participar.